neste momento, os clubes europeus, as ligas europeias e os jogadores europeus são contrários ao Mundial. Diretoria, a nossa percepção da estabilidade do sucesso do Mundial de Clubes ela é um pouco sul-americana demais. A gente tem que ser um pouco mais realista e não menosprezando o campeonato, que eu acho uma ideia fantástica, eu acho incrível, eu tô adorando o campeonato, mas a gente tem que ser um pouco mais capitalista e entender as coisas de outra forma. Existe um sucesso na América do Sul gigantesco. O campeonato pegou absurdamente, todo mundo viajou para cá, tá todo mundo enlouquecido, as ruas tomadas, pô, foda. Existe um sucesso na Europa? Não, não existe. Né? Nesse momento, os europeus não estão dando a devida atenção, está sendo colocado quase como um torneio de pré-temporada, no caso pós, né? Os bares não estão cheios, as pessoas não estão se reunindo, a audiência de televisão é metade, né? Em alguns países, como eu vi, por exemplo, é metade de um jogo convencional de um campeonato que divide a audiência com outros jogos. Então, assim, não tem um grande resultado europeu. Qual que é o ponto nisso aí? Para você fazer a Fórmula 1 dar certo, você precisa que a Ferrari, a McLaren e a Mercedes estejam lá. Se você não conseguir isso, as outras equipes correndo, ninguém assiste Fórmula 1. Para o Mundial de Clubes dar certo, o grande atrativo são os grandes jogadores e os grandes clubes. Então, evidentemente, você tem que fazer com que a Europa olhe para o Mundial. Se você der muito dinheiro para os europeus, talvez os clubes repassem aos jogadores, talvez a Europa vá dizer, não, eu quero receber o Mundial, só que eu quero que seja no final do ano, que é no meio da minha temporada, pode fazer algum sentido. Neste momento, a realidade deste momento até aqui é a seguinte. Nos Estados Unidos não existe mundial, mas também acho que ninguém esperou que os americanos fossem aderir ao campeonato. Dinheiro, eles venderam por 1/4 do valor que eles achavam que eles iam vender os direitos de televisão, o que deve melhorar já na próxima, porque a América do Sul vai pagar muito mais. Mas no primeiro momento, eles não conseguiram vender os direitos de televisão que eles imaginavam. A FIFA achou que ia vender os ingressos, teve que reduzir 60% em média os ingressos para conseguir vender de última hora. Caso contrário, ela teria mais estádios vazios do que já estão tendo. Talvez vocês estejam assistindo muitos jogos grandes, mas em vários outros jogos medianos não tem público no estádio, em alguns jogos literalmente vazio. E principal ponto, eles não estão conseguindo convencer os jogadores europeus a achar isso um bom negócio. Existem dois movimentos. As ligas europeias pedindo à FIFA que não mantenha esse campeonato. Existe sim o risco de ser o primeiro e único. E outro, existe um processo na Corte de Bruxelas, movido pelo sindicato, sei lá o que porra, se é sindicato, que é o meu nome lá, dos jogadores europeus entrando na justiça contra a FIFA para que esse campeonato não aconteça de novo, porque isso está tirando deles a pré-temporada e as férias. E, portanto, dentro das leis lá, etc., isso não pode acontecer, e eles têm esse ponto. Então, cara, neste momento, os clubes europeus, as ligas europeias e os jogadores europeus são contrários ao Mundial. E, portanto, isso não é um sucesso. Isso é um puta de um problema que a FIFA vai ter que corrigir. O que é que pode